No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Orai sem cessar. Meu querido irmão e minha querida irmã, orar significa falar com Deus. Não precisa mudar o tom de voz e nem de usar palavras bonitas, mas o ingrediente necessário para falarmos com nosso Pai Celestial é ter um coração sincero e arrependido em sua presença e, claro, sempre que orarmos devemos dizer em nome de Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. E nessa palavra o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos exorta a orarmos em todo o tempo e sem parar. Não significa que teremos que repetir várias vezes, meu irmão, a mesma oração, mas o que a Bíblia nos orienta é de estarmos falando com Deus o tempo todo sobre tudo. E isso independente de nossas obrigações do dia a dia. Até porque podemos estar trabalhando, estudando, envolvido com os nossos afazeres, mas mesmo assim, orando ao Senhor com a nossa mente. No livro de Salmo 139, versículo 2, está escrito que de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Amém? Nós devemos orar ao Senhor de maneira constante, porque dependemos de Deus para que haja bom êxito em toda e qualquer coisa que nos propusermos a fazer, né? Devemos sempre orar ao Senhor porque também dependemos dele para alcançarmos a nossa salvação. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor se revela a nós e vai nos mostrando o caminho que devemos seguir. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Deus também nos chama para orarmos e entregar tudo aquilo que nos aflige em suas mãos, confiando que Ele nos dará a resposta, a solução. Quando fazemos isso com plena confiança, a paz que o mundo não conhece é derramada sobre os nossos corações. E assim entramos no descanso de Deus, além de vir bênçãos para a nossa vida que a gente nem espera. Olhando para a Bíblia Sagrada, vemos a história do rei Ezequias, que governou Judá por 29 anos. Num certo momento de sua vida ele ficou enfermo, e Deus, através do profeta Isaías, tinha dito a ele que o mesmo iria morrer. Mas algo tremendo aconteceu quando Ezequias se posicionou em oração. Vejamos. 2 Reis capítulo 20, versos 1 ao 6. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Glória a Deus! Olha só, meu irmão e irmã, que coisa tremenda que é o poder da oração, né? O rei tinha recebido a mensagem do próprio Deus dizendo que ele iria morrer. Quer dizer, se o diabo fala para uma pessoa que ela vai morrer, a mesma vai e ora com fé ao Senhor, e certamente Deus dará a vitória, né? Mas, meu irmão, imagina isso. O próprio Senhor dos Exércitos tinha dito ao rei que ele iria morrer. É muito forte isso. Mas mesmo assim o rei orou ao Senhor e chorou muito diante da sua presença ao ponto do Senhor Deus voltar atrás do que tinha dito, concedendo a Ezequias mais 15 anos de vida e a vitória sobre o rei da Síria. Aleluia! Deus espera que nós venhamos a desenvolver cada vez mais a nossa vida de oração. A oração é a chave que abre todas as portas, inclusive da salvação da nossa alma. Eu não quero aqui ofender ninguém, mas muitos de nós têm se acomodado no sentido de buscar a Deus através da oração. Às vezes ficamos tão ocupados com as coisas e não separamos nem 5 minutos para falar com Deus, que é o nosso Pai Celestial que nos criou e a quem devemos toda a honra e toda a glória. Na verdade, deixar de orar é tudo que não pode acontecer. Por quê? Quanto mais uma pessoa deixa de orar, mais chances o diabo tem de acessar a vida dela com toda a sorte de coisas ruins. E isso é muito sério. Muitas das vezes a oração funciona como uma medida preventiva para que coisas ruins não aconteçam em nossa vida, na nossa família e na vida dos nossos irmãos em Cristo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então sempre devemos lembrar dessa palavra e entender, meu irmão, que o inimigo de nossas almas fica o tempo todo procurando brechas para nos atacar.
Tentados nós somos diariamente, mas quando estamos em constante oração, o Senhor traz as suas promessas em nossa mente, para que possamos fazer como o Senhor Jesus fez quando estava sendo tentado pelo diabo naquele deserto. A cada tentação, Jesus repreendia o Satanás com a palavra de Deus. Amém? Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 4, né? Uma outra coisa muito importante a ser dita aqui, meu irmão e irmã, é que o combustível de nossas orações é a fé. No livro de Marcos capítulo 11, versos 22 a 24, está escrito assim: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Olha só, meu irmão e irmã, devemos orar e orar muito, né? Em todo o tempo, mas também devemos acreditar que já recebemos o que pedimos. E quando isso acontece, o milagre, a bênção, a abertura de uma porta surge em nossa vida. Portanto, não podemos ter dúvida nenhuma em nosso coração, porque isso atrasa ou impede as bênçãos de Deus de serem derramadas sobre nós. Glórias a Deus! E para encerrar essa mensagem, quero te dizer que a oração que mais agrada a Deus é a oração de gratidão a Ele, por tudo aquilo que o Senhor Deus representa para nós. Em Salmo capítulo 50, versículo 23a, diz assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Portanto, meu irmão, não devemos reclamar e nem murmurar, mas apenas realizar orações de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa mensagem e te pedimos, meu Deus, que o Senhor renove a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Nos ajude colocando em nós uma grande disposição de orar, até mesmo quando não sentimos nenhuma vontade para isso. Porque bem sabemos, meu Pai, que tudo que o diabo mais quer é que deixemos de buscar a Tua face, a Tua presença, para que Ele então tenha brechas para agir. Oh, meu Pai, aumenta-nos a fé para que possamos tomar posse das Tuas promessas por meio da oração. Senhor, tenha misericórdia e compaixão de nós e perdoa as muitas vezes que deixamos de buscar a Tua face para nos entreter com coisas que só nos fazem perder tempo. Reveste o nosso coração com as Tuas armaduras, Senhor, e converte-nos cada dia mais à Tua palavra, meu Pai. Senhor, socorre agora mesmo aquela pessoa que se encontra enferma, passando necessidades e que está aflita, sem saber o que fazer de sua vida. Entre, Senhor, com grande providência, para que o Seu nome seja glorificado. E já te rendemos graças, Senhor, e cremos na resposta dessa oração. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, espero que você tenha gostado dessa breve mensagem, e se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.